Eu quero ler em Jó, no capítulo 5, do versículo 6 ao 9. Jó foi um homem que passou por muita coisa, como lemos, do seu encontro com a vida e dos problemas que aconteceram. Apesar de ser abençoado por Deus, de possuir recursos, Jó teve problemas. Não dá para questionar ou negar isso, e você não pode chegar e falar, bem, eu nunca vou passar por isso, nunca vou ter problemas. Enquanto houver fôlego em você, Jesus disse, você vai ter aflição. E Jó, embora passando por muita coisa, a sua família foi consumida por um tornado que destruiu completamente a sua casa, animais e tudo. Podia ter desistido, mas Jó entendia o sentido da vida e sabia que as coisas acontecem assim. Ele diz, pois a aflição não vem do pó, nem da terra brota o problema. Mas o homem nasce para o problema, como faíscas voam para cima. Quanto a mim, eu buscarei a Deus, e vou entregar a minha causa, as minhas lutas. Quem faz coisas grandes, inescrutáveis, maravilhosas e incontáveis? Deus faz grandes coisas, Deus sabe transformar as coisas, Deus sabe pegar o limão e fazer uma limonada. Todas as coisas cooperam. Deus sabe fazer um guisado. Amém? Mas a parte que eu quero que você venha focar agora é essa aqui. Ele diz, o homem nasceu para o problema. Ou você está entrando ou você está saindo de problema. Assim é a vida. Às vezes, pensamos quando surge um problema, sabe? Foi porque eu fiz alguma coisa errada. Não, você não precisa fazer nada para ter problema. Você não precisa ir atrás dele, Você não precisa ir, ele vai te achar. Um momento da vida você é forçado a viver por fé ou pela consequência da vida, da dúvida. Em algum ponto, eu aprendi uma coisa com o Dr. Lester Sumrall, que já faleceu, quando eu viajava com ele, isso nos anos 70 e 80, ele era o cara, mandava ver, eu viajava muito com ele, ele tinha muita energia, mas eu sabia quando ele estava cansado. Às vezes eu estava lá pregando e ele cochilava na primeira fila. Eu dizia para ele, vamos lá, meu, qual é, cara? Vamos, deixe o Espírito e a unção de Deus. Eu olhava e dizia, continue vivendo. Você vai ver o que acontece. Amém? E eu sei disso agora. Agora eu estou entendendo ele. Estou começando a ver, às vezes, a mente ainda é mais rápida que o corpo. Amém? E aqui diz assim, nascemos para isso. Vivemos num mundo problemático. Vivemos num mundo que não sabe para onde ir. É uma confusão em toda parte. Você se desanima só em ver o noticiário na TV. E ver uma boboca não falar nada com nada. Eu disse, todo mundo sabe falar de problema, mas ninguém traz uma solução. Só falam daquilo que está errado, mas ninguém fala do que está certo. Mas sou grato a Deus agora, amém? Como Jó disse, quanto a mim, eu buscarei a Deus e vou entregar a minha causa, lançando os cuidados e fardos sobre o Senhor. Ou seja, Deus tem solução para os meus problemas. Aqui. Este mundo é feito de 3 componentes: pessoas, problemas e soluções. Amém? A gente fica preso só no problema. Falamos do problema, mas não enxergamos que há uma solução em cada problema. Amém? A solução pode estar invisível, talvez, e você não consegue ver, mas ela está ali. Então, quero aproveitar hoje e falar um pouco dos princípios bíblicos para resolver problemas. Resolver problemas na vida. Princípios bíblicos. Sabemos que o homem não tem a resposta. Sabemos que quando você tem um problema,
E você vai ao psicólogo, conselheiro, ele senta e te ouve, mas ele não te entrega uma resposta para você. Ele só fala, volta semana que vem. Aí eu conto o problema, por que você não me deu a resposta? Você me cobrou? Me lesou? Valeu. Eu sei, eu contei meu problema, você diz que é um bom conselheiro, então por que você não me dá uma resposta? Ao menos uns passos para eu poder começar, me aponte uma direção aí. Quando Deus quis que Abraão entrasse na terra prometida, ele disse aonde ir, ele mostrou uma direção. Deus o guiou à terra prometida. E eu creio que é a mesma coisa com a gente. Ao vivermos a vida, não podemos só ficar lutando e contornando problemas. Temos problemas por muitos anos, às vezes a gente tem tipo 10, 15, a 20, 30, 40 anos. A vida toda, nunca temos o paz por causa deles. Existem problemas? Existe solução. Há solução para cada problema que você e eu encontramos na vida. Amém? Tem uma solução? Precisamos achar ela. Precisamos procurar. Eu buscarei a Deus, de onde vem o meu socorro, porque o meu socorro vem do Senhor. A vida é um quebra-cabeça. A gente vê uma foto ali na caixa, vemos como vai ficar, mas precisamos pegar cada peça e ir encaixando. Quem aqui gosta de quebra-cabeça fica frustrado com ele? Eu não consigo, eu não estou falando de quebra-cabeça pequenininho, com pouquinhas peças. Eu falo daquele grandão, com uma cidade, árvores, pessoas, sabe? Tem uma foto na caixa dizendo toda essa condição caótica vai ficar assim bonitinho. E você tem que usar um tempo e passar pelo processo até completar. Para ter uma boa vida, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida abundante. E aí as pessoas pensam, bem, se Jesus disse que eu posso ter vida abundante, por que isso não acontece? Porque você não quer passar pelo processo. O mesmo Jesus que falou isso disse que no mundo você teria aflição. Amém? Sabe, o mundo é onde a gente funciona. Quantos aqui sabem? Você não funciona lá no espaço. Longe dos olhos, longe do coração. Não, longe do coração, longe dos olhos. Não, nós funcionamos. Vivemos aqui, temos que acordar, temos que lidar com as 24 horas que a gente tem. Veja, nas 24 horas que você tem, ou você coloca alguma coisa nela ou outra pessoa vai pôr. Não é? Veja, você não é o dono da hora. 8 delas pertencem ao seu chefe. Ele diz quando você tem que chegar, diz o que fazer, e se você não fizer, ele vai te botar na rua. Não é? Aí você dorme 8, 9, 10. Não é? E aí se desliga do tempo, não é? Aí vai ver pessoas na TV que estão milionárias. Fica impressionado como um cara duro fica seguindo gente famosa. Você não tem dinheiro, mas assiste essa gente toda. Já ouviu o som daquilo? O som da caixa registradora? Eles moram numa mansão, ganham milhões de dólares. A gente se desliga da vida. Eu não vou pensar no problema. Você não pode enfiar a cabeça na areia. Você vai pro cinema para se desligar da vida. Seu problema vai ficar parado lá na porta, na saída. Quando você sair, ele pula para sua bolsa. Ele vai te consumindo. Te esgota. Amém? E se há um problema, você tem que resolver. Sem contestar, sem negar, eu preciso resolver. Até Jesus, quando andou aqui, ele passou por determinadas situações, passou por tempestades, mas Jesus sabia lidar com elas. Algumas ele mandou aquietar. Já outras, ele teve que atravessar. Andou sobre coisas que a gente afunda. E aí vem o apóstolo Paulo, que tinha a mesma promessa,
Porém, ele não atravessou a tempestade, não falou com ela. O apóstolo Paulo teve que flutuar na tempestade. Então, com alguns você fala, algumas você atravessa, outras você tem que se agarrar em alguma coisa e dizer: meu Deus, me segura firme. E dizer: Jesus, venha depressa, me socorre, amém? Olha, embora você possa estar falando, atravessando, se agarrando em alguma coisa, a solução é achar um meio de se livrar dessa coisa na vida. Muitas pessoas desistem porque não sabem lidar com o problema. Sabe, se você não lidar com ele, ele vai lidar com você. Tem uma hora, você tem que enfrentar. Você não pode fugir sempre. Jonas quis fugir, se esconder. Deus falou: você vai para a Peixe Universidade. E ele teve que falar com o povo de Nínive. Seu problema pode ser longo ou curto, depende de você. Não é? Então, já que funcionamos e experimentamos a vida todo dia, precisamos saber lidar com os seus altos e seus baixos também. Os princípios de Deus são leis divinas fixas. Esta terra tem suas leis fixas. A lei da gravidade é uma lei fixa. Eu sei que descobrimos como usar a lei da sustentação na atmosfera através do avião. Mas o avião não fica a vida toda suspenso ou age como se não houvesse mais a lei da gravidade. Ele supera a lei da gravidade só por um tempo. O que sobe tem que descer, não é? Uma hora ele precisa voltar para a Terra porque a gravidade não vai... Aprendam a superá-la. Sempre teremos oportunidades de entrar em um problema. A questão é o que você faz quando entra nele. Você corre e se esconde? Você foge com um Jack Daniels? As pessoas querem beber. Mas que estupidez, cara. Eu tô cheio de problema. Eu vou beber porque eu não sei lidar. E aí cria outro problema. Precisa de reabilitação. Olha, tudo que fazemos como ser humano vai criar mais problemas, sabe? Vão legalizar agora a maconha e dizer que você pode fumar, mas essa gente do governo é esperta. Vão ganhar mais dinheiro, o imposto do pecado. É o imposto do pecado. Se ficar viciado, vai querer reabilitação e aí vai pagar por isso? Tô dizendo a verdade. Um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Toda vez sempre seremos destituídos, pois todos pecaram, e todos destituídos estão da glória de Deus. Porque não vivemos com base nos princípios dele. Deus criou esse universo, fixou as leis divinas governadas por um sistema ordeiro. Deus é um Deus de ordem. Ordem no tribunal. Sabe, você vê que estabelecemos e guiamos a nossa vida por essas leis que nós abraçamos as leis de Deus, os princípios de Deus. É assim que podemos resolver tudo. Amém? Porque a nossa vida é guiada por algum princípio que produz o que está na nossa vida, aqui, nesse momento. Então, nesse exato momento em sua vida, tem certas coisas que você tem feito para estar aonde? Todo mundo tem 24 horas. Todos estão expostos a informações. Como pode? Todas as crianças são da mesma sala. Umas tiram A, outras B, outras C e outras D. É a mesma sala, com o mesmo professor, a mesma coisa. É só você prestar atenção. Senão vai prestar conta.
Precisamos prestar mais atenção. Nós olhamos para o problema e falamos, certo, ok, como eu cheguei aqui? Como isso foi me acontecer? Você precisa fazer essa pergunta antes. O que eu posso fazer agora a seguir? Como eu posso sair disso e não voltar? E não repetir? A pessoa quer... Shazam! Quer chegar aqui e... pum! Em sua cabeça ele cai e treme e diz... Eu recebo, Senhor, eu recebo. Não, você não recebe nada. Você não vai a lugar nenhum sem informação. A informação que você usou para estar do jeito que está, você não pode usar para sair dela. Se você fizer a mesma coisa de novo, vai ter o mesmo resultado. É insanidade. Um monte de gente meio doida pirada por aí. Temos de aprender a abraçar os princípios de Deus. Veja, porque é pelos seus princípios que vamos produzir a vida que Ele quer para nós. Amém? Amém? Com a criação de Deus recebemos princípios bíblicos para a solução. Em Gênesis, capítulo 1, é onde vemos o que Deus criou. Vemos Deus se apresentando ao cosmo natural, ou ao mundo, ou ao espaço como nós conhecemos. Em sua introdução, ele fez as coisas refletirem seus atributos invisíveis. Não sei quanto a você, mas às vezes eu chego a um lugar, eu vou esquiar, por exemplo, aí tá lá no Colorado, lá nas montanhas. Eu vou subindo lá no alto e aí você olha para as montanhas, para o pico com neve, olha para as árvores e você fala, caramba, uau, isso não aconteceu. Você pode seguir para o norte e a água corre, desce rio abaixo, a correnteza, os peixes. É uma linda visão, a beleza da terra. Porque a terra é linda. Nós é que estragamos ela. Porque quando Deus criou, ele disse que era bom. Ele foi o pintor desse céu azul. Cada coisa que vemos aqui no mundo é sua criação. E quando Deus se apresentou ao cosmos natural e ao mundo natural, em sua introdução, ele fez as coisas refletirem seus atributos invisíveis. Veja bem, em Romanos 1, versículo 20, diz assim, pois desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, seu eterno poder e natureza divina, são claramente vistos e é entendido do que foram feitas. Então o homem não tem desculpa nenhuma. Ou seja, você não pode me olhar nos olhos e falar que não tem Deus. Se fizer isso, eu vou te fazer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem diz que não há Deus é um tolo. Disse o tolo em seu coração não há Deus. Se você disser, eu vou falar tolo, tolo, tolo. Não estou te insultando, só estou dizendo o que Deus diz. De algum modo você vai usar o seu cérebro. E sabe, me surpreende que as pessoas que dizem não existe Deus são aquelas que ensinam os nossos filhos na escola. Um professor de quê? PhD, idiota que vai dizer que não há Deus. Quer ensinar que não tem Deus? Quando você olha para a complexidade do homem, o pássaro voa no céu sem ter um motorzinho. Os animais correndo pelo campo, é tão lindo, e você diz que não tem Deus. Tudo reflete seus atributos. Amém? Tudo reflete seus atributos, então, sem desculpa. Veja, o que Deus fez revela o que estava em sua mente. O que estava na mente de Deus, a terra estava em sua mente, o homem estava em sua mente. Nós saímos da mente de Deus. Eu sei que você pensa que saiu do ventre da sua mãe. O ventre da sua mãe foi só a entrada para você chegar aqui, mas você saiu da mente de Deus.
E Ele nos quer refletindo seus atributos aqui na Terra. E é aí que eu acho que, às vezes, como cristãos, não entendemos que o motivo de Jesus vir foi para nos restaurar, para continuarmos refletindo os atributos de Deus aqui. Deus não te criou só para ocupar um espaço. Antes que te formasse no ventre, ele diz, te conheci. Antes que saísse da madre, te ordenei. Te programei para ser. Eu sou programado. Você é programado para ser algo. Então seja. Você só precisa descobrir. Quando Deus disse a Adão ser frutífero, multiplique, você pensa, vou ter 10 filhos. Aí você não vai dar conta de cuidar? Devemos olhar para a terra e ver como Deus revela o que ele tinha em sua mente. O salmista Davi, no Salmo 19, nos versos 1 e 2, diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, ou seja, a terra fala, tudo fala. Isso é Deus! Isso é Deus! Dando a expressão, suas palavras dão a expressão do que está em sua mente. Uma noite mostra a sabedoria, a outra noite informação. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. O segredo pertence ao Senhor, as coisas reveladas pertencem a nós. Aleluia! Se Deus quiser que você saiba, Ele vai colocar em sua mente. Precisamos nos animar para entender que Deus nos criou para um propósito. Em Gênesis 1 diz, no princípio, antes do tempo, Deus já era Deus. Deus existe antes do tempo existir. Nós é que criamos o tempo. Nós criamos um relógio para estarmos em determinado lugar, num determinado tempo. Deus é eterno. Deus não usa relógio. Sempre pontual, ele chega na hora. Deus criou o céu e a terra. Não aconteceu porque um girino lá num vale qualquer saiu da água, foi rastejando na terra, criou pernas, depois começou a andar, e de girino virou um macaco, depois e foi para a árvore. Que coisa estúpida! Mas o que ensinavam na escola? O homem veio do macaco. Tá ok. Bem, sabe, tem alguma semelhança, mas ele fez tudo do pó. E eu não sou macaco não, hein? Eu converso com jovens, quando o seu professor falar assim, sabe, não há Deus, e que a evolução, o homem veio de um girino, o girino virou alga, a alga rastejou e aí você viu surgir e vivia depois nas árvores. Você nem sabe subir numa árvore, cara. Mas essa é a ideologia que existe para fazer o homem pensar que Deus não existe. E quem criou o girino, então? Eu passei aqui, esbarrei na caixa de som e falei, uau, caixa! Não, a caixa tem um criador original. Ela não veio do nada. Alguém teve que pensar nela, alguém teve o pensamento, alguém a liberou na realidade. E somos humanos. Podemos enviar uma sonda para o espaço, circular planetas, e aterrissar, ir a Marte, pousar. Para chegar a Marte tem círculos, tem areia que se move muito rápido, move bruscamente pelo círculo, e aí ele vai e pousa. E você me diz que não há Deus? Quem pôs essa ideia na sua cabeça, hein? Mas se Deus quiser remover a sua memória, aí você já era, cara. Você vai ficar... Pode ser um PhD, mas vai ficar... Tá ouvindo? Temos que entender que Deus é Deus. E sempre será. Não deixe que nada te desvie da verdade. Não importa, Ele ainda é Deus. Amém? E Ele criou o céu e terra. E a primeira coisa que precisamos saber sobre Deus é que antes de qualquer coisa existir, Deus existe. Ele é autoexistente. Não precisa de você para poder existir. Agora você precisa.
Estamos ligados a Ele, mas Ele não está ligado a nós. Ele não depende de nada nem de ninguém para ser quem Ele é. Veja, nosso problema hoje como seres humanos, nossos problemas apenas são acontecimentos secundários. Mas antes de haver um problema, Deus já existia.